O Eduardo Bolsonaro fez um vídeo praticamente chorando, desesperado, para explicar aquelas viagens que ele e os bolsonaristas têm feito ao exterior. Aqueles mochilões com recursos públicos. Porque bolsonarista não gosta de fazer política, eles querem fazer bagunça. E é isso que eles têm feito. Segundo aí as informações, eles estão viajando para pressionarem políticos americanos a aplicarem sanções contra empresas brasileiras, para criarem assim tensões com o judiciário, para devolverem os direitos políticos ao Bolsonaro. Só que isso é crime de lesa pátria. E agora ele ficou desesperado porque ele pode sofrer punição e começou a dar justificativa. Igual aquela live com o Bolsonaro com o Elon Musk, que aparentemente foi tudo uma armação do Eduardo Bolsonaro e ela nem iria ocorrer. Mas eu quero que você coloque aqui nos comentários. O que você acha disso, desses vídeos explicativos do Eduardo Bolsonaro? É porque ele tá desesperado? É medo? E o bolsonarista, ele só faz bagunça ou ele faz política? Se você gosta de ver o Eduardo com medo, eu quero que você deixe o like e se inscreva no canal. A gente tem comentado essas viagens internacionais dos bolsonaristas, porque eles fizeram duas. Todas elas foram comitivas lideradas pelo Eduardo Bolsonaro. Uma para o Washington, que o Eduardo solicitou reembolso, mesmo não sendo uma missão oficial. E depois, mais recentemente, para Bruxelas, capital da Bélgica, com o Gustavo Gayer, com a Bia Kicis. E eles foram lá para falarem que há uma ditadura no Brasil. Uma ditadura de Lula e do Alexandre de Moraes. Tudo isso com recurso público. Claro, sempre. E foram lá para propagarem mentiras, para propagarem falsas acusações contra o governo brasileiro. Todo mundo sabe que não há, o mundo inteiro sabe que não há ditadura no Brasil, nem tirania como eles estão falando. Só que eles estão fazendo essas denúncias, segundo informações do UOL, então não é site paralelo, é o UOL. Eles estariam fazendo essas pressões ou fazendo essas denúncias para tentarem conseguir sanções de políticos americanos, principalmente, contra o nosso país. Que tipo de sanção? Como nós não vivemos mais em uma ditadura na cabeça dos bolsonaristas, o governo americano ou as empresas americanas não deveriam fazer negócios com as empresas brasileiras. Então essas seriam as sanções. Dificuldades comerciais das empresas brasileiras com governos e empresas americanas. Porque os bolsonaristas eles estão agora com uma tese delirante, levantada muito possivelmente pelo Eduardo Bolsonaro, que haveria toda uma pressão internacional a partir da vitória do Donald Trump contra o judiciário brasileiro para que o Bolsonaro pudesse recuperar os direitos políticos. E essa pressão viria justamente com essas sanções do governo americano às empresas brasileiras. E o grande sinal inicial desse movimento seria a revolta do Elon Musk contra o judiciário. Dentro do PL, que é o partido do Bolsonaro, do Eduardo, eles avaliam que essa é uma tese delirante, porque o Donald Trump nunca iria fazer esse tipo de ação. Porque é uma interferência indevida à soberania de um outro país. E o Trump não se importa muito com isso. Mas é uma forma de convencer os bolsonaristas que o Bolsonaro ainda é carta dentro do baralho e ele não foi escanteado politicamente. Que ele ainda é o candidato para 2026. Porque, claro, se o Bolsonaro já for visto pelos bolsonaristas como alguém descartado, ele já não é mais a liderança e os bolsonaristas não vão apoiá-lo, principalmente quando os processos contra ele avançarem e a denúncia chegar na PGR. Isso que está acontecendo. A grande questão é o seguinte: isso tudo causa um prejuízo para as empresas brasileiras. Isso é óbvio. Por quê? Porque há uma tentativa de convencimento de uma mentira que existe no nosso país, com o objetivo que, caso seja de fato atingido, as empresas brasileiras vão ter problemas, vão ter dificuldade. E na função de um parlamentar, ele tem que zelar pela imagem do país. Na função de um parlamentar, ele tem que zelar pelo bom andamento dos negócios do país e das empresas brasileiras. O que o Eduardo está fazendo é uma traição. Ele é um grande traidor da pátria. Porque, se tudo der certo, ele está prejudicando o nosso país com mentiras. O Ricardo Capelli, que foi número 2 do Ministério da Justiça, ele denunciou isso. Hoje o Ricardo Capelli, ele é presidente da Associação de Desenvolvimento Industrial. E ele falou, pera lá, cara, o que você está fazendo? O que você está fazendo é um crime de lesa pátria. Você não pode fazer isso. O governo, os políticos, os governadores, eles vão até o exterior
para tentar abrir canais de comunicação para negócios brasileiros. Tarcísio de Freitas, que não é petista, que é o governador de São Paulo, vira e mexe, ele viaja ao exterior para tentar trazer negócios para São Paulo. São Paulo também, o estado de São Paulo, o governo de São Paulo, tem escritórios comerciais espalhados pelo mundo. E aí vem o Eduardo e atrapalha tudo isso. Oh, tá de palhaçada? Aí o Eduardo ficou com medo e fez esse vídeo explicando. Quase chorando, se justificando. Não, porque estão falando que nós estamos atrás de sanções. Foi lá uma reportagem do UOL, da agência política, e estão falando que não foi isso que nós fomos fazer. Nós só fomos falar sobre a verdade que está acontecendo no país, só falar sobre fatos. O Daniel Silveira, idosas que estão pegando 16 anos de prisão. Ele gosta de ter bandido de estimação. Ele adora ter isso. Votou pela saída do Chiquinho Brasão. Fez campanha pessoalmente para a libertação do Chiquinho Brasão. E agora ficou com medo. Ficou com o Lulu na mão de ser punido. Porque isso daria punição. E aí teve que ficar se explicando. A bagunça bolsonarista, Eduardo, sai caro. Porque bolsonarista, pessoal, não tem bandeira política. Eles só querem fazer o auê. Eles falaram lá em Bruxelas do patriota que perdeu a vida. Mas qual foi a política pública defendida por eles para melhorar o nosso sistema prisional? Nada. E a gente tem visto o quanto que é difícil fazer política. O quanto que o Lula, pessoal, tem penado para aprovar qualquer coisa no Congresso. E isso tem refletido na visão dos analistas políticos, a aprovação do governo, que na minha opinião está refletindo exatamente como é o cenário e o contexto político brasileiro, de divisão e polarização. Mas é difícil fazer política. O Bolsonaro, que tinha o Congresso a favor dele, conseguiu só aprovar a reforma tributária, e ele não precisava fazer esforço nenhum praticamente. Mas o pouco esforço para o Bolsonaro é muito. Então, ao invés de fazer política que dá trabalho, é difícil, exige inteligência, e bolsonarista não gosta de trabalho, não gosta do difícil e não tem inteligência, eles vão ficar na bagunça. Só que aí a bagunça tem um preço. Olha só, vou dar um outro exemplo. A dificuldade que o Arthur Lira tá tendo para fazer o sucessor. E na cabeça, na visão de vários analistas políticos que falam na Globo, escrevem na Folha de São Paulo, Lira é o homem mais poderoso do país. Olha a dificuldade que o Lira tá tendo para fazer o sucessor. Uma dificuldade imensa. Teve o caso do Chiquinho Brasão que ele errou. Ele quer pressionar o governo toda hora, ele não consegue pressionar o governo, ele acaba caindo no desespero. E é uma dificuldade imensa pro Lira aprovar ou para fazer o sucessor. Porque é difícil fazer política. E aí eles tentam ficar fazendo auezinho. Teve lá a história que o Bolsonaro iria conversar com o Elon Musk, mas a live foi desmarcada por conta da guerra do Irã, do bombardeio do Irã contra Israel. Nossa, o Elon Musk tá muito preocupado com isso. Então o Elon Musk cancelou. Segundo um burburinho, um cochicho, um covescote que tá rolando por aí, essa conversa nem estava marcada. Foi uma ideia tola do Eduardo Bolsonaro de falar que haveria esse encontro. Um encontro que não estava agendado, o Elon Musk nem sabia disso e o Bolsonaro pagou mico, porque foi descartado em cima da hora. Então, política com bagunça, política com baderna, dá isso. Uma hora acaba vindo a punição. Seja com mico, seja com vergonha, ou seja com um vídeo explicativo quase chorando. Depois de ter feito papel de ridículo.